que eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra, por Não? conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita em um domo? Sim. O domo é feito do quê? Não sei, mas tem um domo e a Terra é plana pra mim e não tem como o homem sair daqui. Eu fico impressionado com a confiança que certas pessoas têm para falar as coisas mais absurdas do mundo e com aquela voz confiante, como se estivesse falando alguma coisa normal. É aquele tipo de certeza que a pessoa só tem quando ela nunca de fato parou para checar nada. E hoje a gente vai olhar para muito desses argumentos bem de perto, sem pressa e sem enrolação. Porque às vezes a melhor forma de desarmar uma mentira é simplesmente acendendo a luz. E sabe qual é o mais engraçado? É que quanto mais provas a gente coloca, mais explicações eles tentam criar para tentar desmentir as provas. Parece até um reflexo automático, né? Se é ciência, a gente tem que duvidar. Mas não é aquela dúvida saudável, é aquela dúvida teatral, aquela dúvida performática. Aí a pessoa olha pra sua cara e te fala com a maior convicção do mundo: abra o vídeo da Apollo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma key. Chroma key de Chapolin. Aí eu fico pensando, caraca, velho, chroma key em 1972. A gente não tinha computador nem pra renderizar o cubo em tempo real. Quem dirá cortar astronauta e colocar em fundo de poeira lunar? Psicologia sabe como funciona a manipulação das massas e estuda quem? O Goebbels, que foi o ministro de propaganda nazista. E sabe qual que é o mais genial, velho? É que eles simplesmente colocam até Goebbels no meio do argumento, como se propaganda fosse capaz de fazer um foguete voar pra Lua. Eles falam isso como se marketing fosse capaz de substituir engenharia aeroespacial, cálculos complexos, combustível líquido e várias outras coisas. Cara, não, controle de O televisão. supercomputador tinha capacidade de 64 KB. Se eu tirar uma foto sua agora, ela não vai ter 64 Então vamos lá. KB. E sobre os computadores serem fracos na época, cara, o que faz os foguetes irem para a Lua, o que faz os foguetes decolarem, não são os computadores, são os motores criados pela engenharia mecânica e não pela engenharia da computação. Nessa época, o motor tinha a capacidade de 12 Boeing 747 decolando ao mesmo tempo, não é questão de memória RAM, de placa de vídeo ou de CPU. E sobre as telas de vídeo preto e branco, na verdade, tinha transmissão em colorido sim. Isso me lembrou aquela entrevista que fizeram com o engenheiro da Apollo, né, onde perguntaram para ele certas coisas e ele disse que o que mais causava medo para ele não era o medo, não era o cansaço, não era a morte. Era simplesmente que saber no futuro, depois de todo o trabalho que ele teve, depois de todo o cansaço, depois de todo o sacrifício que ele fez, depois de toda a genialidade, ia ter gente olhando para aquilo e dizendo que era mentira. E isso me faz refletir sobre uma coisa, que negar fatos não é só negar a ciência, é negar simplesmente o esforço humano. Negar o que a humanidade pode alcançar quando a gente resolve olhar pra cima. Mas calma, bora continuar porque só tá começando. Eu acho que o Brasil odeia a ciência, mas você a superestima. Porque você pressupõe uma visão de mundo que se chama cientificismo, em que as teses científicas são as únicas que são verdadeiras ou que podem ser provadas como verdadeiras, as outras teses não podem ser provadas como verdadeiras. Tá, o Victorelli fez uma longa crítica explicando por que a ciência não prova tudo, sendo que alguém disse isso. Então quando alguém fala que Deus não pode ser provado cientificamente, bom, é claro que não pode. A ciência ela não simplesmente pode analisar o que está fora do universo, o que está fora do que é tangível. E ela nem precisa, na verdade. Isso que o Victorelli fez desse debate não foi uma crítica à ciência, foi só um erro bem grotesco de categoria que ele cometeu aí nesse vídeo. O problema desse argumento do Victorelli é que ele tenta fazer um truque, ele tenta colocar a ciência e a religião e dizer que elas estão disputando o mesmo território, só que isso não é verdade. E aí, meus amigos, é aí que ele solta essa. Então quando você vê pessoas como os Carl tá Sagan tentando usar a ciência pra refutar Deus, você acha isso absurdo? Não acho absurdo. Por que não? Acho absurdo. Sabe por que eu acho que não, honestamente? Eu acho que porque você é cientificista. Porque você tem pressuposto no seu conjunto de crenças que somente aquilo que é provado cientificamente pode ser acreditado. Agora, o que é mais curioso é que Sagan nunca falou isso. O que Sagan criticava era, na verdade, o uso de explicações sobrenaturais para fenômenos que poderiam muito facilmente ser estudados. Explicar trovão com deuses, por exemplo, não é ruim porque Deus não existe, mas simplesmente porque é um fenômeno da natureza o qual a gente pode investigar de maneira tangível. Mas eu acho que o Victorelli tem um problema sério em negar a evidência científica porque isso não é conveniente para ele e, sinceramente, isso é um pouco problemático.
Inteligência artificial, ela veio sim para facilitar o trabalho do ser humano, mas ela também tá tirando sim já muitos empregos. Toda evolução tecnológica que aconteceu na história da humanidade serviu para substituir tarefas e não pessoas. Tá, eu vou ser obrigado a concordar com o rapaz de que máquinas e tecnologia, de certa forma, tira empregos. E sim, beleza, vou aceitar essa premissa. Mas eu vou argumentar aqui e vou te provar que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela tira empregos, ela cria outros mais complexos e que pagam muito melhor para muito mais pessoas. Aí ela está fazendo basicamente isso. Ela está tirando o trabalho repetitivo e colocando humanos em trabalhos mais complexos, trabalhos que demandam mais criatividade, trabalhos que demandam mais volatilidade. Isso me leva à conclusão de que o problema não está na inteligência artificial, o problema não está no avanço científico-tecnológico. O problema está nas pessoas que acham que o mercado vai beneficiá-las simplesmente por permanecer congelado no tempo. Nós vemos isso com o caso do Miyazaki que aconteceu, que foi sobre o Estúdio Ghibli, que todo mundo postou várias fotos, e o Miyazaki, ele declarou isso, que era uma abominação para ele ter a arte dele, que ele estudou por vários anos da vida dele, sendo postada sem pagar, sem direitos autorais, nem nada do tipo. Sim. Sim, o Miyazaki realmente disse isso, mas até onde eu sei, ele continua usando computador, continua usando software para fazer arte, continua usando mesa digitalizadora, pipeline. E aqui eu venho a concordar com o Sérgio Sacani mais uma vez. O que vai tirar os empregos das pessoas não é a inteligência artificial, e sim as pessoas que dominam inteligência artificial, que hoje em dia as pessoas estão querendo cada vez mais a aprender sobre inteligência artificial. Esse relatório foi escrito por 37.481 cientistas norte-americanos, que todos eles concordaram que o ser humano ele não tinha capacidade de afetar diretamente em graus tão drásticos como se coloca atualmente a mídia sobre o aquecimento global. Tá, beleza. Um relatório assinado por 37 mil cientistas. Ok, realmente. Muita gente assinou esse documento, né? É um negócio que realmente é muito grande, né? Mas parece que não eram 37 mil cientistas. E parece que desses supostos 37 mil cientistas, parece que está incluindo médicos veterinários, engenheiro mecânico, médico e dentista, e outros milhares de nomes que foram colocados sem autorização. Ou seja, eu acho que a gente não pode chamar isso de relatório científico, né? Eu daria um nome melhor, tipo um baixo-assinado. Acho que baixo-assinado é um bom nome. E baixo-assinado não substitui método científico. Mas é aí que entra o ponto central. Por que as pessoas vão querer negar mudanças climáticas? Sobre a sequência de Fibonacci e a proporção A. Eu acredito que existe vida e inteligência fora da Terra e é Deus, cara, o design universal, mano. Pra quem não sabe, a sequência de Fibonacci é a assinatura de Deus, né? Que a gente vê ali na cabeça do ser humano, no caracol, no furacão. Eu acho que não é coincidência, eu acho que é realmente a assinatura de Deus. Bom, esse argumento é bem interessante porque ele mostra muito bem pra gente como que misticismo e negacionismo se misturam muito bem, é como se fossem coisas feitas uma pra outra, sabe? E é aí que entra uma parte fundamental nesse assunto e algo muito curioso também. Então, se por um lado eles querem negar a ciência, eles utilizam da matemática. E se eles querem negar do sobrenatural, eles também utilizam da matemática. Sendo que ambas as matemáticas são mal interpretadas. Tá, a sequência de Fibonacci, para quem não sabe, é nada mais nada menos do que um padrão que aparece na natureza com um crescimento exponencial e normalmente esse crescimento está exposto à luz máxima. Mas eu realmente queria saber aonde que tem a assinatura de Deus nessa sequência de Fibonacci. Eu realmente queria entender isso. Existem mais de 200 bilhões de galáxias no universo, certo? Não, existem 2 trilhões de 2 trilhões de galáxias. galáxias. Isso. Mais ainda, Mais ainda. certo? Cada galáxia dessa tem bilhões de planetas e possivelmente habitados, certo? Possivelmente tem uma pequena porcentagem, Bora lá. certo? Esses planetas eles têm a maioria das condições químicas que pode ter vida na Terra, que traz pra ter vida na Terra, pode ser que tenha em outras galáxias também, certo? Então eu acredito que tenha, por causa, tipo, matematicamente falando, é mais provável ter do que não ter, certo? E dessa vez eu vou ter que dar razão pros debatedores e eu vou ter que discordar aqui do Sérgio Sacani. Realmente, probabilisticamente falando, é muito mais provável de que exista vida inteligente fora da Terra do que não existe vida inteligente fora da Terra. Para vocês terem noção, a gente já tentou medir a curvatura do universo e a gente simplesmente não conseguiu ter um resultado. Talvez porque a gente não tenha tecnologia o suficiente para medir a curvatura do universo, por ser enorme, ou simplesmente pelo fato de o universo não ter curvatura e ele ser infinito. E o argumento dele realmente foi muito bom, por mais que com algumas falhas. Se você for colocar na balança só no universo observável, só do universo observável, se a gente for colocar na balança, muito provavelmente não só existe vida inteligente, como provavelmente há entre 700 a 800 civilizações inteligentes fora a Terra.
a gente não consegue enxergar essas civilizações porque elas estão muito longe. A luz desses planetas demora muito para chegar aqui da Terra, a gente não consegue acompanhar. E muito provavelmente nunca vai conseguir. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo e a conclusão que eu tiro desse vídeo aqui é a seguinte: negar a ciência nunca é um ato racional. Normalmente ela vem do medo. Medo de estar errado, medo de perder o controle, medo de assumir que estava errado e, o principal, medo de descobrir a imensidão do universo, o como ele é vazio, como ele carece de sentido e como isso pode ser desconfortável para a espécie humana.